Seca calma. Ucrânia na mira. A entrega de território e o fim das aspirações à OTAN sob pressão de Trump e Putin. A Ucrânia provavelmente terá que ceder grandes partes de seu território no leste e deixar de lado a possibilidade de ingressar na OTAN, conforme os termos de paz negociados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. O interesse do país, que está passando por uma guerra difícil, de se juntar à União Europeia, também fica em dúvida depois que os dois líderes das superpotências tiveram conversas polêmicas no Alasca. Além disso, a Ucrânia não poderá fazer parte da OTAN, mas seus aliados americanos e europeus garantiriam que suas fronteiras fossem redesenhadas, seguindo as propostas da Casa Branca. Os países aliados ofereceram garantias de segurança sólidas para proteger a Ucrânia de futuras agressões russas, caso um acordo de paz seja alcançado. No entanto, essas garantias não teriam o mesmo peso do artigo 5 da OTAN, que prevê que todos os membros da aliança se ajudem caso algum deles seja atacado. A tentativa da Ucrânia de entrar na OTAN foi apontada como a principal razão para a invasão por parte do presidente Putin. No entanto, a prioridade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é garantir a segurança futura do país. Para isso, tropas britânicas e de outros países europeus poderiam ser enviadas para ajudar a manter a paz, e o próprio presidente Trump reconheceu que os Estados Unidos teriam um papel importante na defesa da Ucrânia no futuro. Depois que Trump anunciou que buscaria um acordo de paz mais duradouro, os líderes mundiais deixaram de pedir um cessar-fogo imediato. Além disso, começaram as negociações para que as regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, fossem transferidas, regiões que atualmente estão parcialmente ocupadas por tropas russas. A Rússia, há bastante tempo, afirma que Donetsk e Luhansk são mais fiéis a Moscou do que a Kiev, enquanto Zelensky já declarou publicamente que não pretende abrir mão dessas terras. Mesmo assim, ele enfrenta uma enorme pressão para ceder e acabar com um conflito sangrento que já dura 3 anos e meio e que já deixou mais de 1 milhão de mortos. Em troca, a Rússia cederia as regiões de Zaporíjia e Kherson para o controle de Kiev. Neste fim de semana, líderes europeus estiveram em negociações com a Casa Branca, enquanto o mundo tentava chegar ao que Trump tinha oferecido a Putin para encerrar a guerra. Trump afirmou que chegou a hora de Zelensky decidir se aceita ou não os termos do acordo, já que os dois se preparam para se encontrar amanhã, dia 18 de agosto. A Casa Branca também se colocou à disposição para organizar uma cúpula trilateral entre russos e ucranianos, caso o acordo esteja próximo de ser fechado. Depois das negociações do dia 15 de agosto, em que se encontrou com seu colega russo pela primeira vez em 6 anos, o presidente Trump comentou que foi um dia ótimo e de muito sucesso no Alasca. A reunião com o presidente Vladimir Putin correu muito bem, assim como um telefonema noturno com o presidente Zelensky e vários líderes europeus, incluindo o altamente respeitado secretário-geral da OTAN. Foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que poria fim à guerra, e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta. Por sua vez, Putin também comemorou os avanços nas negociações. Em um discurso transmitido pela televisão e divulgado pelo Kremlin, ele afirmou: "A conversa foi muito franca, substantiva e, na minha opinião, nos aproxima das decisões necessárias. Há muito tempo não tínhamos negociações diretas deste tipo, neste nível. Tivemos a oportunidade de reiterar nossa posição com calma
e detalhes. Em uma declaração extensa, Zelensky recebeu com satisfação a proposta de garantias de segurança apresentada por Trump, o que indica que ele pode estar disposto a aceitar os termos. Uma paz real precisa ser alcançada, uma que seja duradoura, não apenas mais uma pausa entre invasões russas. As mortes devem cessar o mais rápido possível. O fogo deve cessar tanto no campo de batalha quanto no céu, bem como contra nossa infraestrutura portuária. Todos os prisioneiros de guerra e civis ucranianos devem ser libertados. Todos precisam ser trazidos de volta. A pressão sobre a Rússia deve ser mantida enquanto a agressão e a ocupação continuarem. Na minha conversa com o presidente Trump, eu disse que as sanções deveriam ser reforçadas se não houvesse uma reunião trilateral ou se a Rússia tentasse evitar um fim honesto para a guerra. A segurança deve ser garantida de forma confiável e a longo prazo, com o envolvimento da Europa e dos Estados Unidos. Todas as questões importantes para a Ucrânia devem ser discutidas com a participação da Ucrânia, e nenhuma questão, especialmente as territoriais, pode ser decidida sem a Ucrânia,